Fala, família abençoada, falo aqui com vocês, é o Ronald. Estamos aqui para mais um vídeo da saga Testemunhe. Quem está me acompanhando nas redes sociais viu, né, a lista das pessoas que vão ser convidadas. Aquela lista ela pode aumentar de acordo com quem eu irei chamar. Tem algumas pessoas que ainda não confirmaram, mas as que estão confirmadas estão ali na lista. E hoje não, no caso, no vídeo passado, a gente viu o testemunho da Alice, minha noiva, e hoje nós vamos ver o testemunho da minha mãe. Ela tem um testemunho para contar e eu espero que vocês gostem, que o Espírito Santo possa tocar em vocês e que possamos ser todos abençoados. Então, com oportunidade, a minha mãe, Valéria. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Então, eu tenho um monte de testemunhos para contar, né? Apesar, né, pela idade que eu tenho, já venho com muitos testemunhos. Mas, dois testemunhos que mais marcaram-me foi a vida do Ronald, desde pequeno, né? O Ronald, para alguns que conhecem, sabem da história, eu já passei muitas coisas com o Ronald desde quando ele nasceu, até porque o Ronald é uma promessa de Deus na minha vida, né? O Ronald veio no momento onde o Rodrigo já tinha 5 anos, não era mais minha intenção ficar grávida, e quando o Ronald, eu engravidei, falaram para mim que o Ronald seria uma promessa na minha vida. E o Ronald, com 7 meses, teve uma, como é que eu falo? Bronquite, pneumonia, desidratação, tudo junto. E acabou entrando em coma. Ele ficou em coma, entrou em coma dentro de casa, eu não sabia. Quando eu levei ele para Semeru, o médico lá ficou apavorado, porque ele de 13 quilos, ele foi para 6 quilos em uma semana, que o médico tinha visto ele uma semana, ele estava com 13 quilos. Na semana seguinte, quando eu levei ele, ele estava com 6 quilos. E o médico ficou apavorado, disse para mim que ele já estava morrendo, que não tinha como eu sair com ele dali do hospital. Então vocês imaginam o meu desespero, né? Mas não falou que ele estava em coma, até aí eu não sabia. E fui para o hospital de Bangu, e chegou lá, ele foi entubado, né? E ele, da parte de pública, eles me colocaram numa parte particular, sem me cobrarem nada, já era a mão de Deus agindo, né? E ele ficou em coma 5 dias, mas ficou internado uma semana. Mas em 5 dias ele ficou em coma, né? E assim, foi um milagre, né? Porque ele veio para casa, ele levou aí uns 4 a 5 meses para engordar 1 grama, que os médicos já estavam ficando preocupados, né? O médico que tratava dele já estava preocupado. Então, assim, o Ronald é um milagre, né? O Ronald viveu de novo, né? Nessa época, porque eu era para ter perdido o Ronald, mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, quando Deus promete, né? Ele cumpre. E o Ronald, por ser uma promessa, ele está aí hoje em dia, com esse canal, com vários pensamentos, né? De fazer a obra do Senhor, que na época a gente também não era da igreja evangélica, e depois nós fomos para a igreja evangélica. Um dos motivos foi ele também, que quando eu cheguei na igreja evangélica e perguntaram se eu ia voltar, e ele foi um dos que ficaram insistindo para que eu voltasse. Então, assim, hoje em dia, eu agradeço muito a Deus pela vida do Ronald, porque só uma mãe sabe o que é ver um filho praticamente morto nos braços. E eu tive ele praticamente morto dentro da minha casa. Ele passou de quinta para uma sexta-feira à tarde, ele entrou em coma numa quinta-feira à tarde. Dentro da minha casa eu não sabia que ele estava em coma. E nós passamos a tarde, a noite, a madrugada, e eu só fui atendida no médico às 9 horas da manhã. E
ele já estava realmente praticamente morto, né? Então vocês imaginem, e eu com outro filho dentro de casa, 5 anos, né? E assim, preocupada, porque ele também precisava muito de mim. Então vocês imaginam a situação de uma mãe vendo um filho, quase perdendo esse filho, e tendo um outro que também precisava, né, de eu estar junto. Então assim, só que eu nunca deixei de crer em Deus. Mesmo naquela época eu não era evangélica, eu nunca deixei de crer em Deus. Então assim, eu sempre tive muita confiança, muita fé em Deus na minha vida, nas coisas que eu faço, né? E assim, Deus sempre me ouviu. Deus sempre foi comigo, com a minha família, com meus filhos. E assim, hoje em dia eu acredito que Deus, eu me acheguei mais a Deus, então assim, eu só tenho a agradecer, né? Eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, pelos meus 2 filhos, que são bênçãos na minha vida, né? Se eu for contar aqui tudo que já aconteceu na vida do Ronald e do Rodrigo, vai dar aí uma semana de testemunho, sendo que o Ronald foi o que realmente mais chamou a atenção, e isso aí é uma coisa que me marcou muito, né? Eu acho mais pela perda, né? De sentir a perda de um filho, né? E assim, eu vi meu filho morto-vivo, né? Um morto-vivo de 7 meses. E logo depois, para vocês verem, logo depois ele teve uma glândula aqui inflamada, que quando eu levei ele no médico, falaram para mim que era meningite, queriam internar ele por causa de meningite. Só que assim, Deus é tão maravilhoso que me mostrou um outro lado. E quando eu levei no médico, que sempre consultou ele, Dr. Miguel, que não sei hoje em dia se está vivo, se não está, né? Mas sempre foi um excelente médico, excelente pediatra, e ele virou para mim e falou: mãe, isso é só uma glândula inflamada. E quando ele fez 1 ano, ele estava até com faixa na cabeça, devido a ele ter que ter drenado essa glândula. E se eu internasse ele, eles iam dar remédio de meningite para ele. Mais uma vez, corria o risco do Ronald hoje não estar aqui, né? Então assim, eu quero deixar para vocês que a gente precisa crer bastante em Deus, né? Ter pensamento positivo. Aconteça o que acontecer, a gente se desespera? Sim, porque a gente é humano, a gente é carne, né? Mas a gente nunca devemos perder a confiança e a fé em Deus. Amém? Beijo para vocês. Espero que vocês meditem nisso, que a nossa fé é tudo na nossa vida. A nossa fé e a nossa oração é o essencial, é o que não pode faltar na nossa vida. Tá bom, gente? Amém, amém. A gente fica surpreso, imaginando que Deus, quando Ele tem uma promessa guardada, separada para nós, Ele cuida de cada detalhe, né? Teve em relação com esse Dr. Miguel, com a Dona Geni, também Deus possa abençoar o Miguel, se ele ainda estiver vivo, do grande doutor, e a Dona Geni, Deus tenha em paz. Assim foi há muito tempo. Foram pessoas muito essenciais na vida. Às vezes a gente não estava na igreja, mas achamos que só porque a gente não está na igreja não quer dizer que Deus não vai estar conosco. Pelo contrário, Deus já está mais perto, às vezes, de quem está de fora do que os que estão de dentro, né? Às vezes aquela frase, como todo mundo escuta, que Deus está mais perto do pecador do que aquele que se acha que é santo. Então, assim, Deus, ele tem suas maneiras, suas formas de trabalhar. E foi o que aconteceu através da minha vida, através da vida da minha mãe nesse testemunho. Mas para me perguntar um pouquinho, o que a senhora achou? O que passou na cabeça da senhora no momento em que o médico falou? Teve um momento no médico que eu estava internado não, em coma, e o médico falou que se eu saísse da ambulância eu iria morrer, que eu tinha que ser transferido. Se eu não tiver enganado, tinha que ser transferido. O que a senhora passou na cabeça nesse momento?
pavor, medo. Eu agarrei você. Eu agarrei, apertei e tentaram tomar você do meu braço, porque eu tava apertando você e eu não podia, né? É uma sensação ruim, muito ruim. Uma sensação assim que não dá para explicar. Minha vontade era fugir dali, né? Mas eu também sabia que eu não podia. Então foi uma coisa muito ruim. E nesse momento de desespero, ela não sendo crente ainda, mas crendo em Deus, pode ver como que Deus ele tem os seus detalhes, suas formas de trabalhar. Na mesma hora, no mesmo momento que tinha ocorrido essa situação de que se eu fosse transferido eu teria que morrer, o Dr. Miguel apareceu. Foi onde ajudou a minha mãe nessa solução. De que por ele iria estar na justiça e tudo contra a Semiru, antigamente, por esse erro, por essa falha. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, através desse testemunho, assim como eu falei da Alice, agora eu falo através do dela, é que mesmo que tenha umas soluções onde um homem possa falar para você que não tem mais jeito, ou ali é o fim, ou acabou, quem é o dono da nossa história é Deus. É Ele que nos criou, então Ele que sabe a nossa data de vencimento, não é o homem. Então que você possa permanecer firme e crer em Deus, mesmo para você que ainda não está numa igreja, mas que crê em Deus, sabe que Ele só está te esperando você reconhecê-lo firmemente, publicamente, que Ele é o único Senhor de sua vida. Assim como foi na vida dela, assim como foi na minha vida. A gente não era crente, mas nós estamos aqui para trazer um pouco de Deus para vocês e que vocês possam ser tocados por Ele. Então, galera, esse foi mais um testemunho. Aguardem para mais próximos testemunhos que vão ter. E vai ter, como eu falei no vídeo da Alice, vai ter uma surpresa. Uma surpresa. Ninguém sabe o que é essa surpresa, mas vai ter uma surpresa. Eu vou ficar falando isso porque eu quero que todo mundo fique curioso mesmo. Vai ter uma surpresa. E eu espero que vocês gostem. E vocês vão gostar. Vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser algo novo no canal que eu nunca fiz, mas vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Essa surpresa vai ser muito boa. Então, se inscrevam, ativem o sininho, fiquem ligados nas redes sociais para mais vídeos, para mais notícias. E tamo junto a nós. Fica na paz. Se tiverem testemunhos também, só escrever que o Ronald entra em contato ou a Alice também entra em contato com vocês. Tá bom? Isso aí, pode mandar que todo testemunho é bom, para a honra e glória do Senhor. Tamo junto, fica na paz, é Deus junto com vocês e sempre. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Espírito, Espírito.